Eu vou calcular agora esse circuito por TVNAM. E para calcular por TVNAM, a gente vai ter que abrir o circuito onde está indicado na figura. O primeiro passo vai ser a gente calcular a tensão de TVNAM. Para isso, eu tenho que abrir, esquematizar, abrindo o circuito onde foi indicado na figura. Com isso, a gente sabe que se eu abro o circuito aqui não vai passar corrente. Então, eu posso desconsiderar, por enquanto, essas duas partes do meu circuito. Depois disso, eu vou calcular a resistência equivalente para eu poder achar a tensão de TVNAM neste resistor aqui, que é o que eu preciso achar primeiro. Que esse vai ser o resistor de TVNAM. Então, eu sei que esse resistor e esse, eles estão em série. Então, eu posso somar e achar uma nova resistência, como vai ser mostrado aqui, como está mostrado aqui do lado. Somando, eu tenho 7 ohms, eu sei que este resistor e este, eles estão em paralelo, portanto, na hora que eu for calcular 6 vezes 7 dividido por 6 mais 7, eu obtenho o valor de 3,23, assim como esse circuito. De novo, eu tenho 3 resistores em série, eu posso somar eles para poder achar uma nova resistência e ter um circuito final assim. Uma tensão de 50 volts e um resistor de 7,23 ohms. E como eu tenho uma tensão e uma resistência, eu consigo achar a corrente que passa por esse circuito, que é 6,91 amperes. E eu fiz esse cálculo pela lei de Ohm. Depois eu vou voltar no mesmo esquema que eu fiz agora, calculando as correntes e achando as respectivas tensões dos resistores que eu quero. Sabendo que aqui esse resistor ele derivou de outros 3 resistores em série e a corrente que passa neles é a mesma, então eu posso dizer que a mesma corrente que passa nesse é a que vai passar no meu circuito anterior de 3 resistores em série. Então, a mesma corrente vai passar por esse resistor e por esse. Eu sei que esse resistor, ele veio de 2 resistores em paralelo. Em resistores paralelos, a corrente não é a mesma, quem é igual é a tensão e não a corrente. Portanto, já que eu tenho a corrente e a resistência, eu consigo achar a tensão que tenham nesse resistor. A tensão que eu encontrei através da lei de Ohm foi de 22,32 volts, então eu associo ela aos outros 2 resistores em paralelo. E como eu quero saber a tensão de TVNAM no resistor que está em série com esse de 7 ohms, e eu sei que esse de 7 ohms ele veio de outros 3 resistores que estavam em série, então como a corrente que passa... Já que eu tenho a tensão aqui, eu consigo achar a corrente, porque eu tenho tensão e resistência. A corrente que eu achei é de 3,19 amperes, que vai ser a mesma para os outros 3 resistores que eles estão em série, assim, nesse circuito, no circuito anterior. Como eu tenho a corrente no resistor de 2 ohms, que é o que eu quero saber, a minha tensão de TVNAM, eu consigo achar através da lei de Ohm 6,38 volts. Portanto, essa é a minha primeira resposta para terminar de calcular o circuito. O segundo passo é a gente calcular a resistência de TVNAM. Para calcular a minha resistência de TVNAM, basta eu desconsiderar a minha fonte de 50 volts inicial e calcular a resistência equivalente para o meu circuito. Eu tenho 2 resistores em série, então eu somo eles e vou ter um resistor de 4 ohms aqui. Esse meu resistor de 4 ohms ele está em paralelo com o meu resistor de 6 ohms. Fazendo 4 vezes 6 dividido por 4 mais 6, eu vou ter um novo circuito com uma resistência de 2,4 ohms. Essa resistência ela está em série com outras 2, então eu somo esses valores e vou ter uma nova resistência de 7,4 ohms. Essa é a minha resistência de 7,4 ohms, ela está em paralelo com o meu resistor de 2 ohms.
Então eu faço 7,4 vezes 2 dividido por 7,4 mais 2. Por fim, eu vou ter uma resistência de Thevenin de 1,57 ohms. Para finalizar, então, já que eu sei a minha tensão de Thevenin e a minha resistência de Thevenin, eu adoto elas num novo circuito, com minha tensão de Thevenin de 6,38, que eu já tinha achado, e a minha resistência de Thevenin de 1,57 ohms. E aí, onde estava demarcado em azul no meu circuito inicial, eu adoto o resistor que estava valendo. E como eu sei que esse meu novo resistor de 3 ohms, ele está em série com o meu resistor de 1,57, é só eu somar os dois e obter um novo circuito com o meu novo resistor. Eu tenho a minha tensão e eu tenho a minha resistência, com isso eu consigo achar a minha corrente. E já que o meu resistor de 3 ohms e o meu de 1,57 eles estão em série, eu vou ter a mesma corrente passando pelos dois, então esse é o meu resultado final da corrente, que é 1,4 amperes.